professores e professoras do ecossistema Ânima. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Antessala Docente. Eu sou a professora Daniele de Oliveira, integro a equipe da Academia de Talentos, Formação Docente. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos com tons loiros, amarrado num rabo de cavalo, estou vestindo uma camisa branca de manga curta e ao meu fundo de tela temos um fundo com um degradê de tons verdes e alguns pontos luminosos aí ao centro, na cor branca, com o nome Antessala Docente. Hoje iniciamos aqui este Antessala Docente com 2 recadinhos rápidos para vocês. Amanhã teremos um horário coletivo bem importante. Vamos falar sobre a governança nacional das UCs com as professoras Manuela Alves e Girlene Garcia. Então, fica o convite para vocês aí, para estarem presentes, para a gente discutir a importância da governança nacional das UCs, que se iniciou nesse semestre 25.1. E aproveitando para falar de mais uma produção da formação docente da Academia de Talentos, que é o nosso Profcast, nosso primeiro episódio do podcast da formação docente Academia de Talentos, está saindo do forno e a gente vai apresentar eles para vocês amanhã na edição do Horário Coletivo. Então não percam, porque tem muito mais novidades saindo por aí. O Antessala Docente de hoje vem com um tema importantíssimo, o ENAD, o impacto da atuação dos professores. E eu convido a professora Gisele Santana Docea para assumir a direção dessa temática. Seja bem-vinda, professora Gisele. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Estava esperando, tanto tempo que eu espero para chegar esse momento aqui do Antessala. É um prazer estar com vocês. Então, sou a professora Gisele, para quem não me conhece, estou vendo já alguns rostinhos conhecidos, que bom. Sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, uso óculos. Aqui é o meu fundo, eu tenho o plano no fundo do ENAD, então os roxos, né, com o nome ENAD. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês do nosso papel aí enquanto professores no ENAD, né? Que é um momento tão importante para as nossas escolas, tão importante para os nossos alunos. Comigo hoje, daqui a pouco, nós teremos mais uma participação da professora Silene para falar um pouquinho para vocês. E eu fico à disposição, vou colocar uma telinha aqui só para vocês, só para mostrar um gráfico para vocês, bem rápido, uma imagem, e fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trazer alguma contribuição, é só levantar a mão aqui, que a participação de vocês vai ser muito bem-vinda, tá bom? Esqueci de dizer de onde eu sou, né? Pelo sotaque aí, vocês já viram que eu estou no Nordeste. Então, eu sou professora da AGES, de Paris, de Paripiranga. E assumi aí esse desafio do ENAD há pouquinho mais de 2 meses, mais ou menos. Então, gente, trago aqui rapidamente só quem é a equipe ENAD, para vocês saberem para quem vocês podem correr, caso tenham alguma dúvida. Então, eu estou aqui como coordenação do ENAD, tem a professora Renata Canabrava, que é a nossa gerente, Maria Eugênia, que nos dá apoio, temos Lohane, que é a nossa analista, e temos mais 2 professores em jornada, que são os nossos professores especialistas, a professora Adriana e o professor Iguatinã. Antes da gente começar a refletir o nosso papel enquanto professores no ENAD, eu trouxe essa tela aqui para que vocês entendam onde é que está o ENAD, né? Onde é que ele se encontra dentro de tantas siglas e tantos conceitos, né? E tantas notas que chegam para a gente enquanto professores e que a gente precisa pensar e se debruçar cada vez mais. Então, eu trouxe 2 conceitos aqui, que é o ENAD, o CPC e o IGC. Vou passar rapidamente, mas o ENAD é aquela prova que os nossos estudantes fazem, é uma prova trienal, né? Então, todos os anos a gente tem prova ENAD, mas os cursos se repetem a cada 3 anos. Esse ano a gente tem prova ENAD em outubro e novembro, daqui a pouco explico para vocês, mas a prova, a avaliação do ENAD, ela é composta por questões de formação geral e questões de conhecimentos específicos para todos os cursos. O ENAD, ele tem um peso importante, não só para a gente ter o conceito ENAD do curso, mas porque o ENAD, ele participa também do CPC, que é o conceito preliminar de curso. O ENAD, ele compõe 20% dessa nota do CPC. Então, por aí a gente já vê a nossa responsabilidade enquanto docentes, né, pensando no ENAD.
O CPC, ele não é só ENAD, então ele tem aí 35% dele que é formado pelo IDD, que é o Índice de Diferença de Desempenho, 15% dessa nota é formada pela percepção discente, que é um questionário que os nossos alunos respondem sobre como eles se percebem dentro da instituição de ensino, e a gente tem 30% aí que é formada pela composição do corpo docente, entre mestres e doutores. O CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso, ele faz parte da composição de outra nota, que é a nota do conceito do IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que é aquele lá que estampa, né, as nossas escolas de forma tão bonita. O IGC, ele é composto não só pelo CPC, que aí tem a composição do ENAD, mas também pelo censo a partir das matrículas de graduação, pelos conceitos CAPES dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, e pelas titulações também dos nossos professores. Por que eu trouxe essa tela para vocês? Para que a gente tenha a dimensão de onde nós estamos, né? Quando a gente fala do ENAD, a gente está falando aí de uma avaliação importante para os nossos alunos, porque ela reflete toda a construção do curso, né? Toda a construção dos nossos alunos, mas também um conceito importante para a gente pensar nas nossas escolas também, né? No conceito das nossas escolas, perante o INEP, né, e na composição de nota, né, em como é que estão as nossas escolas, como é que isso se reflete. Trouxe para vocês aqui, já vou tirar essa tela, mas é só para a gente ver o que é que nós vamos discutir hoje, para a gente visualizar onde é que está o nosso cenário, o que é que nós temos de desafio em 2025 e qual é o nosso papel. O que é que a gente pode fazer para trabalhar junto ao INAD dos nossos alunos, para transformar essa avaliação, ressignificar, na verdade, né, essa avaliação, trazer significado para ela, para os nossos alunos, para a gente, para as nossas escolas, quais são as estratégias que a gente pode utilizar e o quanto o nosso papel docente aí é importante. Então, eu já vou tirar minha tela para que vocês me vejam melhor, embora eu esteja turva, mas Homero disse que isso é poético, então vou seguir a de Homero aí, né? A câmera não está muito boa hoje, não dá para ver as minhas rugas, né? Aqui. Mas, gente, o que é que eu trago para vocês? Toda vez que a gente pensa em ENAD, a gente precisa refletir no nosso papel também, né? Qual é o nosso peso nisso para os professores. E aí, antes disso, eu só queria trazer o cenário de 2025. Nós temos, em 2025, simplesmente o maior ENAD de todos os tempos, não só para a Ânima, né? Para o próprio INEP também. Aqui na Ânima, a gente tem uma estimativa aí de mais de 30 mil alunos que vão fazer prova esse ano. Então, é muita coisa. Provavelmente aí 34 cursos. Esse é um ano que a gente tem cursos muito estratégicos, muito importantes para todas as escolas praticamente. Então, a gente vai incluir na área do direito, dos cursos de gestão e negócios, da psicologia, das licenciaturas. Agora as licenciaturas têm ENAD todos os anos, né? Então, a gente vem com um desafio grande, né, em relação ao tamanho do ENAD e em relação às complexidades dos cursos, dos alunos, né, também. E aí o nosso primeiro ponto é pensar o nosso papel, né, qual é o nosso papel no desempenho dos nossos alunos. E eu convido vocês para uma reflexão. Quantas vezes nas nossas práticas docentes, no nosso dia a dia, a gente já percebeu o quanto a gente impacta na vida dos nossos alunos, né? Nas nossas ações simples em sala de aula, o quanto a gente faz diferença na vida dos nossos alunos. E eu vou trazer um exemplo meu, tá? Para a gente chegar lá no INAD. Então, eu sou professora da AGES há 9 anos quase, e na AGES a gente tem um contexto de alunos muito específico, né? A gente tem alunos que trabalham o dia inteiro, muitos alunos que moram no interior, em cidades empovoadas, às vezes, com poucos recursos, às vezes até de internet, enfim. Mas eu vou trazer o exemplo de um aluno chamado Álvaro, hoje é ex-aluno, hoje é colega, eu sou fisioterapeuta, ele é colega de profissão. Álvaro era um aluno que ele era mecânico, então ele vinha para a aula aos finais de semana. Na AGES, a gente tem um calendário acadêmico no final de semana, né? O aluno podia estudar
quinta, sexta, sábado, ele vinha aos finais de semana porque ele estava durante a semana trabalhando na oficina mecânica da família dele. Então, muitas vezes eu ia dar aula e na FIS a gente tem muito toque, né? Muita mão, e eu pegava aquele aluno com as mãos cheias de calo, suja de graxa, mas um aluno sempre muito empolgado, sempre muito interessado, sempre indo atrás, sempre me procurando nos intervalos. Eu dizia, mas eu não tenho nem um sossego para tomar um café, sempre atrás, sempre tirando as dúvidas. E com muito esforço, com muita luta e com muito apoio nosso, olá, Babu conhece, né? Com muito apoio nosso, a gente conseguiu ver, nossa, eu falo dos professores mesmo, porque muitas vezes a gente precisava mexer em alguma programação para que ele não perdesse aquele conteúdo, né, daquela aula. Quantas vezes eu dei carona para ele conseguir chegar na instituição porque ele não tinha o dinheiro do transporte. Mas todo aquele apoio que foi dado pelos colegas, pela instituição, por nós professores, aquele incentivo que ele precisava, fez esse aluno se formar. E hoje ele é uma referência, como o Babu trouxe aí, Fábio, uma referência no estado, né, na nossa região, coordenador de UTI, né, na capital. Então, assim, foi uma transformação enorme na vida de um aluno. E tantos outros a gente tem, né, no nosso dia a dia, que a gente consegue exemplificar. Mas por que eu trouxe o exemplo de Álvaro? Porque o exemplo de Álvaro faz a gente voltar para o início. Por que é que nós decidimos estar aqui, né? Por que a gente decidiu ser professor? Porque a gente tem essa necessidade, essa sede de transformar mesmo, né? De transformar realidades. E o ENAD, ele acaba sendo um reflexo dessa transformação que a gente faz. A prova ENAD, que vai ser lá em novembro, né? Para a grande maioria dos cursos, ela traz para esses alunos a cerejinha do bolo. Então, é o momento que a gente tem de ver refletido ali numa nota, né, num conceito, tudo que nós conseguimos construir com os nossos alunos durante toda a graduação, né, toda a história que os nossos alunos carregam. E o como é importante para os nossos alunos chegar nesse momento de avaliação e se sair bem, né, o quanto é importante para ele ver que todo o esforço que ele teve durante toda a sua graduação passa a ser reconhecido quando ele faz uma prova fora da sua zona de conforto, porque é uma prova preparada por outras pessoas, diferente do contexto dele, embora a gente se esforce para trabalhar isso sempre, né, na graduação, mas o quanto é feliz para os nossos alunos ver que tudo aquilo que foi construído durante a graduação se reflete naquele conceito e o quanto é importante para eles perceberem que aquela avaliação, aquela nota dele, aquele conceito dele contribui para o curso que ele se formou. Afinal de contas, tanto os alunos como nós, a gente leva o conceito na nossa sacolinha, né? Então, eu sou professora de um curso na ARES que é conceito 5. O aluno ele se formou num curso na ARES que é conceito 5. Então, a gente leva isso na nossa sacolinha. O quanto isso o quanto isso reflete nos nossos alunos. E toda vez que a gente fala em ENAD, para a gente pensar para além da nota, é a gente pensar o quanto isso é reflexo de tudo que nós fazemos durante a graduação, né? De todas as práticas que a gente faz que transformam as vidas dos nossos alunos. E um ponto interessante, a prova do ENAD, ela vem sendo melhorada, eu diria, né? Ela vem modificando ao longo dos anos. E a gente observa que nessas últimas avaliações, as provas elas têm muito mais o tom próximo ao que a gente leva para a sala de aula do nosso aluno, né? O que a gente tanto trabalha aqui na Ânima, da gente levar experiências para os nossos alunos, levar o nosso aluno para campo, aproximar o nosso aluno cada vez mais da realidade. E a gente tem aí o ensino dual, a internacionalização, todas as oportunidades que a gente tem, que a gente dá para o nosso aluno, a prova ENAD, ela vem nesse sentido também. Ou seja, muito mais que aquele conteúdo técnico, digamos assim, que a gente trabalha em sala de aula, as experiências que a gente promove para os nossos alunos. Acho que toda vez que a gente tira os nossos alunos da zona de conforto, insere esses alunos num momento em que eles conseguem se enxergar, né, profissionalmente, na prática docente, na prática profissional deles, a gente também está contribuindo para que isso se reflita na prova ENAD. Então, a prova, ela traz agora, e cada vez mais, traz consigo muito mais que o domínio técnico.
do aluno, a capacidade, inclusive, do aluno articular conhecimentos, né, de outras áreas, né, trabalhar a interdisciplinaridade. E se a gente parar para refletir, né, Dani, Homero, vocês que estão aí na formação dos professores, é o que a Anima preconiza, né, que a gente mesmo saia aí da nossa zona de conforto e que a gente se provoque em relação a isso, né? Que a gente saia do PowerPoint, que a gente saia daquela aula. Poxa, mas eu sou professor dessa UC há 5 anos, eu uso o mesmo slide, né? Que a gente saia disso. É isso que a Anima se propõe e é isso que está lá na prova do ENAD. Então, para além da gente pensar em CPC, em GC, em nota, mas a gente pensar que as nossas ações, né, em sala de aula, de forma intencional, elas estão refletindo lá na prova dos nossos alunos. Claro que existem gaps no meio do caminho, né? A gente sabe que existem. E esses gaps, eles vão sendo melhorados, né? Vão sendo reconstruídos sempre. E é justamente por existirem esses gaps que a gente tem ações, né? Para planos de ação, para a gente atuar nisso. Então, tem aqui Arnaldo, que é nosso líder ENAD, né? Está sempre com a gente tem tantos professores padrinhos que estão sempre juntos. E aí a gente vai trabalhando esses gaps também. Então, a gente teve simulado ENAD agora, em abril. Vamos ter um outro simulado provavelmente em setembro, e aí um simulado presencial, já reflexo do que foi a experiência da A1, que eu acho que se a gente abrir para falar da A1, a galera vai soltar fogos aqui, né? Porque como professores a gente já viu que conseguimos ver os nossos alunos sentados na cadeira, estudando, né? Fazendo fichamento. E o simulado ENAD, ele vai vir nessa pegada também, vai ser presencial, então vai gerar esse desconforto também no nosso aluno, né? Para que ele estude, para que ele sinta a pressão de um dia de prova também, né? Para que ele simule realmente a realidade. Então, esses gaps que a gente sabe que existem no percurso, né? Nada é perfeito, e é por isso que a gente está aqui em momentos como esses, que é para a gente pensar em como melhorar essas ações, a gente vai conseguindo trabalhar ao longo do percurso formativo dos nossos alunos, seja com simulados, seja com outras ações, oficinas, masterclass. Então, agora, por exemplo, nós vamos ter uma oficina sobre resolução de questões. Uma coisa interessante, profs, a gente identificou em alguns cursos que os nossos alunos estão com dificuldade em questões consideradas fáceis do ENAD. Então, poxa, será que o nosso aluno está conseguindo interpretar a questão? Será que ele está conseguindo interpretar um gráfico, uma figura? E aí, isso remete o quê? Às nossas avaliações A2, né? Que os nossos alunos fazem, elas precisam ter essa semelhança com o ENAD. Então, vamos ter aí com a professora Eli, com a professora Ju, dia 28, e vocês vão receber a comunicação para que vocês possam também disparar com os nossos alunos, uma oficina sobre resolução de questões, para que a gente consiga trabalhar com os nossos estudantes as estratégias, né? Para que ele seja mais resolutivo, né? Para que ele olhe a questão e ele saiba se direcionar, inclusive para que ele saiba fazer a gestão do tempo, porque a prova ENAD, ela é muito diferente do que a gente faz na A2 em sala de aula. O INEP acha pouco o nosso desespero, né, gente? Parece que a prova desse ano vai ter 45 questões. Imagine o nosso aluno respondendo 45 questões tão extensas como são as do ENAD. Então, é mais um ponto que a gente vai trabalhar e que a gente conta também com os professores. E quantos relatos a gente tem tido de professores com essa visão já bem estabelecida do ENAD, que acaba já trabalhando dessa forma durante o percurso do aluno. Isso remete para a gente o tópico que eu trouxe aqui, que é a preparação contínua, né? O quanto é importante a gente olhar para as nossas unidades curriculares e nelas a gente já observar o ENAD. Por mais que aquele aluno não seja enadista, não vá ser enadista depois, né? Enfim, mas como é importante a gente já olhar para isso e já fazer um planejamento, pensando que aquele aluno pode ser um aluno elegível aí para fazer uma prova ENAD. Então, quando a gente consegue inserir isso no nosso planejamento desde o início, né? E aí, enquanto ânima, pensar nisso desde o início do curso mesmo, com o calouro lá no primeiro semestre, mas enquanto professores aqui nas nossas UCs, quando a gente consegue inserir isso no nosso dia a dia,
o quanto isso é importante. Inclusive, o quanto é importante a gente levar o nome ENADE para os nossos alunos. Porque muitas vezes os nossos alunos não sabem o que é. E aí a gente está falando desde o calor, né? Que, coitado, mal chegou, tem a obrigação, só precisa saber o nome dele, no professor e a sala. Mas a gente também está falando do aluno que é concluinte, que é o aluno elegível, né? Então, esse ano aí, os alunos do direito, os alunos da área de comunicação, da psicologia, e a gente vai se deparar com esses alunos que vão dizer que não sabem, que nunca ouviu falar. A gente se depara com alunos que são detratores também, que por não terem compreensão do que é a prova e do peso que a prova tem para a vida deles também, né? Que usam esses momentos para serem detratores também em relação à instituição. Então, como é importante a gente, em sala de aula, também falar da prova, né? Falar do contexto da prova, trazer para os nossos alunos que o ENADE, ele é uma nota do curso na instituição, mas ele é uma nota que o aluno carrega, assim como a gente carrega. Que orgulho a gente tem, né, de dizer, sou professora de um curso ENADE 5, porque a gente sabe que aquela nota ali é reflexo do seu trabalho, né, da sua aula, do seu dia a dia. E como é para os nossos alunos também, como um diferencial no mercado de trabalho, ter um conceito 5, um conceito de excelência no seu currículo, no seu curso. Então, quando a gente traz aqui a importância da gente trabalhar, né, fazer essa preparação contínua, a gente também ser estratégico em trabalhar essas competências que são avaliadas pelo ENADE, pelo INEP, desde sempre com os nossos alunos, e principalmente que a gente consiga garantir que os nossos alunos eles consigam se desenvolver ao máximo, sabe? Que eles consigam chegar no seu topo, no máximo de potencial que eles têm. E nada mais é do que a gente já faz em sala de aula. Toda vez que a gente prepara uma aula, traz uma estratégia nova para o nosso aluno, eu tenho certeza que a preocupação de todos é chegar naquele aluno muito bom, mas também é chegar naquele aluno que a gente percebe que precisa de mais atenção. Eu acho que esses são os que deixam a gente mais inquietos, né? Como é que eu chego naquele aluno que é aquele que não participa, que não responde? Isso faz a gente se mexer um pouquinho e buscar estratégias diferentes. E essas estratégias, né, contextualizadas, interdisciplinares, que fazem um aluno ter uma capacidade interpretativa maior, são estratégias que vão fazer diferença lá na frente do ENADE. Esses dias, dos HCs, acho que no último presencial, a gente refletia muito sobre como é que a gente atinge os nossos alunos, como é que a gente, quais estratégias que a gente tem para competir com tantas tecnologias que fazem o nosso aluno sair da sala de aula, né? Tirar o olhar da gente. E isso faz a gente também se sentir muito provocado. Como é que a gente faz para prender a atenção dos nossos alunos? Como é que a gente faz ele ficar próximo da gente? E todas essas estratégias que aqui na formação que a gente já vem trabalhando desde sempre, desde que eu conheço aqui a formação, a gente já vem trabalhando isso, são estratégias que vão refletir na nota do nosso aluno, são estratégias que vão refletir lá na frente, né? Em como os nossos cursos, eles se refletem, né? Então, o nosso papel aqui, enquanto professores, vai muito além do que pensar só na nota, né? Acredito, como sempre, a gente sabe que aquele conceito ele é reflexo de tudo que a gente produz durante o semestre. Então, eu trago aí Álvaro no coração, que é esse ex-aluno, né? Agora colega, como experiência transformadora na vida dele e na minha, né? Porque eu lembro que quando o Álvaro chegou para mim, foi numa aula que eu soube que ele era mecânico, foi numa aula de massoterapia. Antigamente, a gente não era ânimo, era disciplina, então tinha uma disciplina de massoterapia. E ele tinha que tocar, fazer massagem, e aí ele travou, ele não queria.
E eu fui chamar, né? Já fui brava. Qual é, cara? Você não quer participar da aula, por quê, né? E aí ele, de maneira muito constrangida, me mostrou a mão, cheia de calo, né? E eu falei, cara, mas por que que você tá constrangido? Você vai fazer até esfoliação, essa mão é maravilhosa, né? Esses calos aí, eles dão uma consistência no seu toque que vai ser muito bom para o paciente. Eu respondi aquilo e voltei para casa reflexiva, pensando, meu Deus do céu, o quanto, olha o tamanho da minha responsabilidade, olha o quanto eu posso transformar a vida desse aluno, né? E hoje eu vejo o quanto eu transformei, hoje eu vejo, recentemente eu tive a experiência de ter minha filha na unidade de terapia intensiva, e a primeira pessoa que eu liguei foi ele. Álvaro, ajuda aí, você conhece alguém aqui, ou você tá por aqui, tá na UTI, me ajuda, pelo amor de Deus, né? É, E eu tenho certeza que essa transformação que eu ajudei a fazer na vida de Álvaro foi muito semelhante à transformação que Álvaro fez na minha também, enquanto professor, né? Enquanto professora. Então, pensar nessa avaliação do ENAD como aquela avaliação que está lá, está no final do curso do aluno, é pensar que ela é o reflexo de tudo que a gente constrói durante o curso, né, durante a formação dos nossos alunos, de todas as possibilidades que a gente entrega para os nossos alunos, e não são poucas, né? Na Ânima, eu acho que a gente tem faca e o queijo na mão, como dizem aqui, né, como a gente fala aqui no Nordeste, de tantas oportunidades que a gente tem para oferecer para os nossos alunos, para que eles se desenvolvam cada vez mais. E, mais uma vez, isso não está distante da prova do ENAD, gente. É muito mais que fazer um simulado e treinar questões, né? Isso está muito próximo do que das competências, né? Que são exigidas. O ENEP, ele traz uma matriz de competências para cada curso. E se a gente se debruçar para ler, a gente consegue cada vez mais ver as semelhanças com o que nós temos, né, nas nossas matrizes, né, e de oportunidades para os nossos alunos. Eu vou convidar a professora Silene aqui para complementar a minha fala dentro dessa pegada aí que a gente pode trazer para os nossos alunos, e ela vai falar de um ponto super importante que compõe a nota dos nossos estudantes, né, que compõe, como eu falei, aí no início da apresentação, que compõe o CPC, que é um reflexo importante para as nossas escolas, que é o questionário do estudante. Si, você está aí já? Tá, ela Eu aí. estou aqui, o coração na mão, pela sua fala muito especial. Boa noite, professores, professoras. Não Boa. sei se estão me ouvindo bem. Sim, tá ouvindo bem. Maravilha. Obrigada pela oportunidade. Para além aqui do Esforço Senad, eu tenho trabalhado muito próximo com a Agi, mas também a formação docente, né? Sempre bom rever a Aroli, a Dani, o Nero, a Laís, enfim, todo o time. Vou fazer rapidamente minha autodescrição. Eu sou professora Silene Cardoso, mulher cis, morena, cabelos castanhos escuros, cortei agora, está sobre os ombros, estou vestida com um vestido preto e o fundo azul. Me senti no mar aqui, né? O fundo azul do antessala docente. Realmente está com uma cor de mar, né? E eu acredito que a gente não foi à toa essa escolha aqui da cor, né? O quanto a gente está imerso, né? E pedindo assim com toda a humildade, todo o respeito e consideração, até pelo horário. A gente está com mais aqui de 100 professores, então antecipadamente agradecer pelo comprometimento, né? E de uma temática que transcende do que uma prova, né? De analisar competências, de formação específica, formação geral, né? Eu estava pegando as últimas estatísticas aqui, né? Nós tivemos 524 cursos analisados no último ENAD 2022, né? Que vai ser o nosso ENAD aqui 2025, voltado praticamente para o do direito, gestão e, como a gente colocou, a licenciatura que passa a ser, né? Passou a ser anual também. E o questionário do estudante, né? Eu vou compartilhar uma tela de um dashboard que posso colocar aqui também o link, é uma informação que precisa ser disseminada e compartilhada com todos nós do ecossistema e mostrar o quanto a gente está com o nosso estudante, né? Entender que o ENAD é um processo, né, que
serve nessa reflexão que a Gisele trouxe, da nosso papel, né, enquanto docente, das nossas habilidades e competências também que a gente precisa desenvolver ao longo dessa jornada. Eu sou egressa, dou aula aqui na Universidade de São Judas, estou aqui hoje, né, e eu estou praticamente com turmas enadistas, né, então um carinho muito especial com essa turma, porque eles precisam do nosso apoio e a gente está com eles, a gente está junto com eles, né, não é só o dia da prova, né. E a Gisele colocou no início sobre a composição do conceito preliminar de curso, né? E a gente tem um desafio que é justamente o questionário do estudante. O questionário do estudante, ele participa da composição desse conceito dos nossos cursos, né? Os cursos que a gente ministra e participa em 15%, tá? Eu vou compartilhar a tela e prometo que eu não vou ultrapassar aqui os próximos 4 minutos, mas só para a gente, né, ter uma dimensão do que é o nosso, né, o que está composto, né, dentro desse questionário do estudante, tá? Esse é um dashboard que nossa área da qualidade aqui, né, eu respondo pela área da qualidade acadêmica da Ânima e também toda a área de Learning Analytics aqui dentro da gerência de futuros acadêmicos, né? Então, novamente, esse dashboard é nosso, tá? É o instrumento que a gente está trabalhando com os gerentes acadêmicos, com os coordenadores, com os professores. Então, caso não tenha, eu vou colocar aqui e peçam, envolvam, porque é um instrumento que eu venho utilizando também para aprimorar as aulas, em especial, com muito carinho, nossos alunos enadistas. Aqui é justamente, né, das 64 questões que estão por trás do questionário do estudante, quais são as dimensões que são avaliadas? E exatamente são as avaliações que acho que muitos de vocês, como eu, também participa quando tem uma avaliação em loco, né? Quando a gente está vendo lá a organização didático-pedagógica, infraestrutura, né? O que diferencia aqui corpo docente, mas está dentro aqui do didático-pedagógico, mas principalmente a ampliação da formação. Aqui é o resultado ânima, né, dos 524 cursos, sejam eles aqui na modalidade EAD presencial, né, mostrando exatamente o que está por trás da ampliação da formação, que corresponde a 2,5%. São as nossas atividades de extensão, né, as parcerias do ensino dual, atividades práticas. Vou pegar aqui o curso do Direito, que é o curso, né, que tem maior força aqui neste, né, olhando em número de alunos matriculados. De acordo com o censo da Educação Superior, a Ânima tem 33 mil alunos matriculados no direito. Então, é o curso, né, motriz, né, e outros, e é o ano do nosso Senad, né, o direito. Mas, quando se fala de ampliação da formação, qual é a percepção e como a gente também está, né, sensibilizando os nossos estudantes em apresentar as oportunidades extensionistas de projetos e cursos, de outras ações da própria IES, né, em trabalhar com a comunidade, a internacionalização, né? Então, aqui, vou pegar o exemplo, né, que 10% dos nossos estudantes afirmaram que não saberiam responder, né? Não sei responder a respeito da ampliação da formação. E aí está muito o nosso papel aqui ajudar nessa disseminação, né? Então, praticamente, né, todos os semestres, agora esse semestre a gente vai ter cursos de inverno, na extensão voltaremos, disseminar, né, propagar, porque entender que essa ampliação é para além da sala de aula, é para além, né, das aulas tradicionais, né, seja presencial, EAD, da matéria que ele tem, da unidade curricular que ele tem no curso, né? Então, eu queria pedir encarecidamente, né, que eu vou colocar o link, né? É possível até ver o detalhamento de cada questão, né, das 64 questões aqui, ó, análise detalhada do questionário do estudante. Mas para que a gente tenha nessa reflexão que a Gisele nos convida a fazer, né? O quanto também eu tenho certeza que temos diversos professores que são da extensão e que promovem cursos, projetos, atividades da sua A3, né? Ou tem extensão dual e que ele se sinta, né? Tem esse senso de pertencimento à sua marca, né? Principalmente o projeto didático pedagógico, deixar muito claro, né, a matriz, né, quais são ali, né, as UCs específicas, aquela que é de base comum, né, mostrar exatamente ali qual é a sua proposta de aula, para deixar claro qual é o objetivo ali de cada unidade curricular, de cada, né,
tópico gerador. Então, é importante a gente, né, sempre, por mais que a gente chegue no primeiro dia de aula, né, como a Gisele falou, a gente está na busca da sala, se está tudo certinho, professor, etc., é sempre muito bom resgatar durante a aula, né? Olha, estamos aqui na unidade 7, eu dou hoje ao C de Gestão Estratégica de Finanças, complementando, sempre resgatar para que ele tenha essa sensibilidade e usar o nosso instrumento do Live para divulgação. E, por fim, a infraestrutura. Na infraestrutura, vai para além aqui da questão de mesa, cadeira, sala de aula, mas é um laboratório, né? São as práticas, enfim. Acho que fazer o convite para que ele se sinta, né, pertencente, né, e que a gente está junto com ele para ajudar aqui nesse processo, né? E aí minha mensagem final, para não onerar o horário, né, porque ou já estaremos em deslocamento, ou já estou aqui na universidade, é o desafio também com nossos alunos à distância, né? A percepção, por vezes, da infraestrutura dele é diferente, né? Ele está no polo, né? Ele tem acesso ali à universidade, à faculdade sede, mas também, né? A gente tem essa preocupação, eu tenho turmas também no EAD, de trazer esse senso, né, de conhecimento, divulgação, e pedir encarecidamente contar muito com vocês, conosco, né? Nós que, acima de tudo, pelo menos eu sou muito feliz, né, nessa profissão, né, nessa jornada de educar e permitir que a gente tenha a sala de aula todos os dias, né? Então, é esse o pedido, né, que para além do ENAD, né, que eu tenho certeza que cada um faz um esforço tremendo para promover a sua melhor aula, para promover a melhor prática, promover o melhor curso de extensão, promover a melhor, né, experiência e vivência do nosso estudante ao longo da sua jornada acadêmica, especialmente esses que se tornarão aí os nossos, né, futuros egressos. Então, era isso que eu queria mostrar, né, em benefício do tempo. Eu vou colocar o link do BI, novamente, esse instrumento, né, o dashboard, já estão disponíveis. A gente está fazendo os encontros com as 18 marcas pelas suas escolas, né, junto a coordenadores, gerentes acadêmicos, os líderes do ENAD, para além dos professores de jornadas, os professores oristas, a gente está fazendo toda uma mobilização e realmente deixar muito à disposição no que vocês precisarem para poder apoiar. Conte conosco e vamos muito juntos, muito próximo com os nossos estudantes também. Eles precisam muito da gente, assim como a Gisele teve, né, esse cuidado, né, esse zelo em pegar a mão do aluno e falar, olha, você pode fazer, não tem problema nenhum. Foi isso que ela, né, transmitiu aqui para a gente. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Desejo uma excelente aula para todos e passo a palavra, agora não sei se é para a Gi, para o Homero, Pode mas ser para mim. era isso que eu queria deixar nessa noite, tá? Muito obrigada mesmo pela oportunidade, prazer em conhecê-los. Obrigada, Si. Já coloquei, tá, no chat Muito aí, enquanto você obrigada. falava, que aí o pessoal já podia ir acompanhando. Eu É não um consigo BI. fazer duas coisas, tá? E a gente fica. Fala e põe, fica. Legal, Mas, gente. ó, é bem completo, né, Silene? Esse BI tem muita coisa, se vocês quiserem se debruçar, entender melhor, mas acho que essa parte aí, onde a gente fala do questionário do estudante, é fundamental para a gente enxergar isso, né? As oportunidades que são dadas aos nossos estudantes, que muitas vezes eles não enxergam, e isso acaba refletindo na nota, né? E é uma coisa importante. E para a gente enxergar também as oportunidades que a gente tem de apresentar, né? Tantas estratégias para os nossos estudantes. Eu queria já encaminhar aqui para o finalzinho, caso vocês queiram colocar alguma coisa, pode levantar a mão, a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos, né, Homero? Dá para. Falei, né? Falei, Homero, que eu sou sucinta nas palavras. Tem um pouquinho mais de 5 minutos ainda, tá Então tranquilo. beleza. Então, se vocês quiserem levantar a mão, trazer alguma pergunta ou alguma experiência, acho que é um momento também importante para a gente ter troca, né? Eu acho que vale a pena a gente ter essas visões também. E se a galera não está conseguindo abrir, será que eu compartilhei de alguma outra forma? Vê se consegue aí também. Pode ser o arroba aí o life, a gente Ah, a é. configuração. Eu vejo depois, o Bruno volta amanhã e eu falo com o Luiz também. Mas eu estou vendo aqui o rostinho do Arnaldo, deve ter os demais líderes.
podem, né, compactuar, tá? Mas eu podem vejo seguir sim. também. Eu queria deixar um recado aqui para vocês, em texto mesmo, coloquei uma telinha, que eu acho que vale para a gente seguir aí na nossa reflexão, né, do quanto nós somos parte fundamental na formação dos nossos alunos, né, e consequentemente no que culmina aí no ENAD, na avaliação do ENAD. Então, vou colocar uma tela, é rápido, prometo que a última, vou fazer igual eu faço com os alunos, não se assustem, não tem muito texto, que eles já falam, professora, quanta coisa, né? Mas é essa frase aqui, ó. Educar não é apenas transmitir conhecimentos, é transformar vidas. E o ENAD é apenas uma pequena amostra do quanto nós podemos impactar no futuro dos nossos alunos. Então, eu acho que se a gente fizer o que a gente se propõe mesmo, né, dentro da sala de aula, se a gente fizer o que tanto, usar das ferramentas que são dadas para a gente, tanto, né, pela formação, por tantas outras áreas aí da Ânima, a gente consegue sim impactar os nossos alunos e isso consegue sim ser um reflexo na nota dos nossos estudantes, tá? A professora Gabriela está com a mão levantada. Que bom, profa. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Boa noite. Fiz questão de entrar nesse encontro do ENAD, pelas falas positivas que os alunos trouxeram, embora todos com muito receio de escrita, né? Mas a gente fez um ensaio no ENAD, numa outra reunião feita com o professor Fábio, nosso coordenador, em outros momentos também, e comunicados da Ânima sobre o ENAD. E aí falas como dos alunos, né, em dizer, prof, tinha mais de 10 anos que eu tinha escrito um texto. E aí eu vi a necessidade de refazer a escrita. Outros também que já há muito tempo, né, que entraram agora, outros que já estão em segundo, terceiro semestre, e eles falaram sobre a importância desse texto e do primeiro e segundo texto que a gente fez de um ensaio ENAD para eu percebi muita diferença e melhora. Então, às vezes, algo que pode parecer pequeno, né, um ensaio ali, uma atividade, e pode melhorar. E outro, nesse final de semana, foi ele dizer que ficava admirado do quanto que nós, professores, acreditávamos no potencial deles. Não, pode fazer, vamos lá, vamos corrigir junto, vamos construir junto, vai dar certo, não precisa ter medo. E aí ele disse que ficou feliz de saber o quanto que a gente confia no potencial deles, enquanto professora confiava no potencial. Então a gente pode, como você trouxe a experiência aí do aluno no começo do encontro, a gente pode movimentar saberes, né, e movimentar aí os nossos alunos. E eu coloquei isso para eles também, né, que eles que vão carregar a nota do ENAD, né, no diploma deles, para conscientizá-los sobre essa importância. Então, foi muito interessante essa atividade que nós fizemos aí. Muito legal, professora Gabriela. Eu acho que a Gisele caiu, né? Eu acho que ela caiu, mas muito legal a experiência, viu, professor? Alguém mais gostaria de contribuir conosco aqui? Ah, o Arnaldo aí, ó, Rodrigo. Só, boa tarde, colegas, boa noite. Aproveitar que a Gisele caiu, a gente precisa ocupar o tempo, deixa eu ocupar aqui com uma fala. Até porque fico muito feliz em poder fazer parte da equipe que constrói, né? A gente está construindo uma cultura ENAD, né? O ENAD não é só para o concluinte, mas é para toda a comunidade que também é ingressante dentro na instituição. Agora, uma dica e um pedido que eu faço aos colegas, né? A Silene trabalhou o questionário e a gente está tendo, quem puder ter acesso ao BI, né, a gente percebe que o aluno ainda não percebeu a importância do seu processo formativo e o quanto a instituição de ensino, seja ela qual for dentro do nosso ecossistema, tem projetos que possibilitam a ampliação da sua formação. Então, que nós, professores, possamos, nas nossas atividades, nas nossas falas, mostrar para esse aluno que nós temos laboratórios de ponta, que nós temos uma boa infraestrutura, que o nosso projeto pedagógico ele é diferenciado e passará por
por momentos aí de amplitude dessa diferenciação, porque é isso que vai fazer com que o aluno possa preencher o questionário de uma forma mais positiva para o processo avaliativo, né? Então, assim, nós professores somos os pilares, né, da mobilização dessa nova percepção ou dessa percepção desse estudante. Então, era esse ponto que eu queria acrescentar aqui, e de fato, eu estou aqui corrigindo prova, e eu estou percebendo o quanto nós temos que caminhar ao outro lado, né? De ensinar esse estudante a responder de forma clara, objetiva, direta, né? Coesa, inclusive, tá? Então, fica aí uma dica para os próximos antessalas, que a gente possa também trabalhar essas temáticas de como melhorar a comunicação escrita desse nosso estudante. Obrigado aí, parabéns, Silene. E parabéns aí para toda a equipe do Antessala que promoveu esse momento. A Gisele também está por aí, então parabéns. Oi, gente, desculpa, eu caí, mas eu já voltei para vocês. Já sim. Voltei, né? Estamos te vendo, isso. Ca- Agora sem Caiu. É espumate, bom que Gisele. agora. Exato, agora vocês vão conseguir ver minhas rugas, minhas olheiras melhor. Cara de cansado. Entrei pelo celular porque o computador travou, não vai nem vem, lugar nenhum aqui. Aí perdi um pouco da fala da professora Gabriela, mas depois eu volto à gravação e consigo ver, mas consegui acompanhar a fala de Arnaldo aí. Eu acho que traz muito aqui do que eu tentei mostrar para vocês, né? Eu acho que o papel de cada um, né? Durante todo nesse processo, nessa virada de chave aí dos nossos alunos, aproveitando o momento que os nossos alunos estão voltando para as provas presenciais, estão tendo realmente, né, que escrever. Eu brinco com os meus alunos, porque eles ficaram um pouco no início revoltados, né? Eu falei, gente, vocês vão fazer que nem os antigos incas, vocês vão usar lápis, caneta, né? Vão escrever, aproveitem a oportunidade. Acho que a gente pode aproveitar também esse momento, né? Que os nossos alunos, que nós todos estamos, né? De virada de chave, né? Num geral, né? Nesse movimento todo, e tentar fazer com que isso reflita no ENAD, né? E reflita ainda esse ano, né, Arnaldo, aí, que é bem desafiador. Comentei no início que a gente tem 2 datas de prova, vai ter prova em outubro para as licenciaturas e prova em novembro para os demais cursos. Então, assim, para nós aí que somos professores de vários cursos, a gente vai passar aí por esse perrengue duplamente para lidar com a ansiedade desses meninos aí em 2 datas diferentes. Então, enquanto coordenação ENAD, enquanto gestão VPA aqui ENAD, eu conto com vocês e falo aqui por mim, por Silene, né, por toda a equipe, que nós estamos à disposição. Então, a gente está quase sempre online, né, Silene, no Teams, tá, qualquer hora. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem trazer alguma sugestão, alguma experiência, a gente está, o momento é agora, a gente está no momento de construção mesmo. Então, assim, podem chamar a gente marca um horário, a gente, sei lá, faz uma videochamada, o que for. Estamos disponíveis, tá? Para apoiar vocês no que for necessário, para que a gente faça aí desse próximo ENAD um ENAD histórico, né? Mais histórico do que ele já vai ser, pelo volume, mas que a gente consiga fazer diferença na vida dos nossos alunos. Obrigada, viu? Obrigada pelo espaço, Homero, Dani, pessoal da formação. Gisele, eu gostaria só de complementar aqui, sabe, assim, quando eu falo do ENAD para os meus alunos, falar a importância do ENAD não é uma prova, né? É uma avaliação que avalia a educação superior no Brasil. Então, assim, tem um lado de responsabilidade do profissional que nós entregamos, né, para a nossa sociedade, para o nosso país. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande fazer a prova do ENAD, participar desse processo, e também para nós, né, professores, porque também nos avalia enquanto professores, enquanto instituição, enquanto profissionais da educação. O ENAD é muito importante, a responsabilidade é muito grande, é a responsabilidade de todos nós enquanto instituição, enquanto professores e para os estudantes também, né, claro. Pegando a sua fala, Homero, o quanto para mim é gratificante ser egressa de um curso o qual eu leciono hoje e ter estudado na mesma instituição.
né? Ou seja, vem se perdurando a qualidade, né, do ensino. Então, eu sou muito grata aos meus mestres, eu tenho mestres hoje aqui que trabalho junto com ele, foi o meu professor. Então, eu acredito que, para além disso, né, além da avaliação, essa questão muito estrito sensu, mas o cidadão que a gente está trazendo aqui, né, o papel, a função social também, né, a educação. Então, eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive hoje, viu, Mary? Obrigada mesmo, né, e a todos que estão aqui até agora. Com você, Dani. Obrigada a todos que estiveram presentes. Em especial aqui, agradeço ao nosso parceiro, sempre presente, nos auxiliando aqui no Antesala, o querido Rodrigo Aroli. Obrigada aí pelo apoio de sempre, assim como a toda a equipe aqui da formação, do núcleo, sempre presente. Uma boa noite a todos, uma boa aula, e a gente aguarda vocês na próxima edição do Antesala Docente. Boa noite, querido. Obrigada, gente.